Hoje eu vou fazer uma reflexão com vocês. Fala-se muito de saúde mental. É preciso ter saúde mental. A minha saúde mental não vai bem. Fulano não tem saúde mental. Mas o que de fato, gente, é saúde mental? Muitos pensam que saúde mental é defender a todo custo os seus próprios pensamentos, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Mas a bem da verdade é que a saúde mental não muito diz respeito somente de você, daquilo que você pensa, vê, sente, ouve. Saúde mental diz respeito a muito mais que isso. Diz respeito a você conseguir ser coerente, a saber ponderar as coisas ao seu redor, a saber entender aonde está o seu limite com o limite do outro. Não é só porque o outro te xinga, por exemplo, sei lá, de feio ou te critica, que de fato isso foi contra você, que de fato isso que foi dito contra você é a seu respeito. Muito mais do que o que a gente vê e pensa, tem mais a ver com o que a gente ouve, com o que a outra pessoa está falando. No final das contas, acabamos falando muito de si mesmo. Hoje o mundo está muito virado, né? É uma frase que a gente ouve de pessoas às vezes mais velhas, né? Antigamente o mundo era diferente, hoje o mundo está muito virado. Será mesmo? Como que tá hoje, gente, a ponderação, a coerência das pessoas? O que nós vemos é um mundo incoerente. Se você não faz o que eu quero, se você não entende o jeito errado que eu tenho de pensar, você é culpado. Você me fez errar porque eu queria desse jeito e não era o certo, e agora o que eu quero fazer você não quer mais aceitar. Vira uma confusão de vontades, valores invertidos, pessoas que só pensam no seu umbigo. Quantas vezes a gente vai na internet e vê pessoas que queria, por exemplo, fazer uma compra numa padaria, no mercado, o vendedor talvez não fez algo que a pessoa gostou e a pessoa simplesmente joga um celular, grita, xinga, simplesmente acabou-se a paciência. As pessoas não têm saúde mental mais, não é assim? E onde a gente resolve tudo isso? Como que a gente resolve tudo isso? A religião, a igreja não está dando mais conta. Os hospitais, os médicos não sabem o que fazer, clamando por ajuda. A todo tempo, chegam pessoas adoecidas nos hospitais, quer seja por doenças físicas existentes, quer seja por doenças mentais, de ordem emocional, complicadíssima. E tá uma bagunça, uma mistura. Cada um de nós temos a responsabilidade de buscar dentro de si algumas respostas. Cada um de nós temos a responsabilidade de buscar lá dentro o porquê das coisas. Você já se perguntou por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? Por que o que eu faço desse jeito e o que o outro faz, que é a mesma coisa que eu faço, ele faz de outro jeito? Exatamente. Uma mesma coisa, ela pode ser feita de várias formas diferentes, a depender das pessoas que estão fazendo aquela coisa. E por que funciona assim? Porque cada um tem um tipo de vivência, vai imprimir naquela situação uma forma de vida. E não duvidem, gente, pasmem. Mais ou menos aí uns 80%, ou até um pouco mais, estou sendo bem generosa aqui com 80%, as pessoas agem em função de uma história de vida, principalmente algo que a sua criança interior vivenciou. Todos nós temos uma criança interior. E essa criança interior, no geral, ela é uma criança medrosa, porque ela aprendeu muito lá na infância a sentir medo. E o medo, ele rege muito os nossos comportamentos atuais, porque é a partir do medo que eu determino o que é ou não bom para mim, o que é ou não certo para mim, o que é ou não perigoso para mim. Então, o medo, ele traz essa característica muitas vezes de proteção, mas muitas vezes também de evitação. E com o medo a gente acaba evitando um monte de coisa e se torna agressivo, raivoso, impaciente. Então o processo de saúde mental, ele requer muita autoanálise, muito autorreflexão. E gente, o que a gente menos vê é pessoas autorrefletindo. Elas, na verdade, são um reflexo do que está acontecendo, uma reação do que ocorre e apenas uma reação irracional, impulsiva, visceral ali, né, do ser animal que nós somos. Ela só simplesmente reage. Ela não pensa, ela não analisa, ela não concatena nada, né, buscando sempre levar vantagem.
E aí, de fato, a saúde mental é a primeira que não vai estar disponível, com certeza, no cérebro. Só que o fato de não agirmos com coerência, com responsabilidade, com reflexão, não nos impede de viver as consequências das nossas atitudes. Lembrem que a escolha a gente pode fazer, mas nós vamos sofrer a reação daquela escolha. Eu posso escolher, por exemplo, tomar um refrigerante, que isso pode até me fazer muito mal, mas pode me fazer muito bem. Vai depender de cada ser humano. Mas nós temos que viver as consequências das nossas decisões. E aí não importa, gente, se você estava ou não com saúde mental, se você pensou ou não sobre, você fez. E ficou claro que a atitude foi sua. Então vamos pensar o seguinte: como que eu faço então para trabalhar essa saúde mental? Eu não quero fazer terapia, eu não quero ir para uma religião, eu não quero me conectar com a parte espiritual da minha vida. Eu quero entender racionalmente como que eu faço para resolver os meus problemas. Começa refletindo, né? Sempre que você for tomar uma decisão, pergunte a si mesmo: eu devo fazer isso? Pelo menos para isso, você tem que conseguir fazer alguma pausa. Será que isso é o certo? Será que eu tô errado? Será que eu tô certo? Se eu fosse a outra pessoa recebendo a atitude que eu estou fazendo agora, eu gostaria? Eu acharia legal isso que eu tô fazendo? Se eu fosse a pessoa que tá lá do outro lado do balcão, né, tentando me servir, eu iria gostar de ser tratado como eu estou tratando essa pessoa? Começa refletindo por aí. Se de repente você achar algumas respostas de não tá legal, não era isso que eu queria, não. Talvez você comece a perceber que antes de agir, você precisa fazer algumas análises. O terapeuta, o psicólogo, ele é sim, de fato, uma pessoa mais indicada para te ajudar a fazer essas análises, né? Uma pessoa isenta, que vai estar ali não para te julgar, mas para te mostrar onde está, aonde você não pensou, qual é o ponto que você deixou passar batido, né? Que tem a ver com você, que muitas vezes pode ter a ver com o outro, mas que você não precisaria ter se envolvido tanto caso você tivesse conseguido avaliar por um outro lado, por um outro olhar. Então, o psicólogo ele vai te conduzir não para o que ele quer que você perceba, mas simplesmente para que você possa ter mais uma chance, além da que você já tem, de pensar de 2 formas ou 3 formas diferentes numa mesma situação. E aí você vai treinando o seu cérebro, vai aprendendo que, na verdade, muitas vezes na nossa vida a gente tem várias chances de fazer a mesma coisa, só que de forma diferente, como outras pessoas fazem. E é aí que é o pulo do gato, é aí onde mora o segredo da questão. Você começa a analisar as coisas mais distante delas, com menos pessoalidade, e isso vai te dando mais autonomia, mais sabedoria, mais coerência. Experimenta pegar uma situação onde você reagiria de forma extremamente abrupta e tenta segurar um pouco e falar assim, quais são as 2 formas que eu poderia agir aqui nessa situação? Ou 3, calcule 3 formas. Eu poderia agir do jeito que eu ia agir, eu poderia agir deste jeito ou deste jeito. Qual dessas 3 formas seria melhor? Avalia se você vai manter ainda a primeira forma. Provavelmente não. Provavelmente você vai falar, dessas 3 formas, talvez eu possa ter um apanhado geral aqui, que eu consiga fazer algo diferente, né? Algo que seja melhor para mim e para o próximo. Não se esqueça, não se engane. Tudo que você faz aqui volta para você de alguma forma, né? Talvez não vai voltar exatamente igual, mas volta. Então a gente tem que analisar, porque lá na frente quem vai sofrer é você mesmo.